Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Glória a Deus. Eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre fé. Na verdade, até o título da palavra de hoje, ela é falta de fé, a falta de fé. Porque eu queria falar hoje sobre a falta de fé, não aquilo que a fé faz quando você tem ela, positiva, que você consegue realizar grandes coisas através da fé. Mas eu queria levar você a pensar num lado contrário a isso. Mas para isso, para chegar onde Deus colocou no meu coração, eu queria fazer uma pequena introdução daquilo que realmente significa fé, para que você possa sair daqui convicto dessa pequena palavra e poderosa palavra. A fé, na verdade, é o que baseia, é o que faz nós estarmos aqui. Só faz sentido nós estarmos aqui, reunidos neste lugar, louvando e engrandecendo o nosso Deus, do qual a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais, mas a gente pode sentir no nosso coração e a gente pode enxergar com os olhos da fé. Sem fé não acontece nada. Sem fé, isso aqui é apenas uma reunião, que talvez até legal pelas músicas que nós cantamos, pelo aquilo que você viu, a apresentação aqui dos meninos, pela palavra que vai ser ministrada e que de alguma forma vai falar o seu coração, mas ela perde sentido se nós não colocarmos em prática o exercício da nossa fé. A Bíblia, ela traz em Hebreus capítulo 11, que é o texto que eu pedi para que você pudesse abrir, ele retrata aquilo que significa a fé. O autor de Hebreus, ele escreve a sua visão daquilo que essa palavrinha tem significado para ele. Claro que inspirado pelo Espírito Santo. E ele diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se a gente fosse detalhar um pouquinho mais essas palavras que aqui foram ditas, a gente ia chegar à conclusão que fé é nada mais e nada menos do que você crer e acreditar, você ter a certeza que aquilo que você espera vai acontecer. Então, quando eu olho para alguma coisa com os olhos da fé, mesmo que aquilo não esteja acontecendo, eu trago comigo a certeza que aquilo vai acontecer. E porque eu tenho a certeza que vai acontecer, eu direciono a minha vida, eu levo a minha vida em direção daquilo que eu sei que vai acontecer. É uma coisa que humanamente é muito difícil de explicar. Mas eu tenho certeza que aqui, através dessas palavras, você já começou a entender um pouquinho daquilo que significa fé. Fé não é uma possibilidade, fé é a certeza. Toda vez que diante de alguma situação que você coloca uma segunda opção, a segunda opção é falta de fé. Porque se você está trabalhando com duas opções diante de uma situação, significa que você não tem a certeza da primeira. Concorda? Sim? E se você não concorda, se você não tem a certeza da primeira opção, significa que não é fé. Você só espera, mas não é a certeza daquilo que você espera. E a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus, na verdade, ela se baseia inteiramente nessa palavrinha, que é o princípio da vida cristã. Não tem vida cristã sem fé. Você não agrada o coração de Deus se você não tiver fé. A palavra de Deus diz que nós alegramos o coração do Senhor pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem agradar o coração de Deus é impossível a gente vencer nessa vida. Porque a força que nós precisamos para poder vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos, ele não vem da força do nosso braço. Eu não sei você, mas eu sou assim. Quantas coisas na minha vida que eu tentei ganhar pela força do meu braço, eu achando que eu poderia, que eu conseguiria, e lá na frente eu quebrei a cara. Lá na frente eu fui vencido.
no lugar de se tornar um vencedor. A gente só vence se o Senhor estiver com a gente. E se a gente tiver a força de Deus em nós, que só vem quando nós agradamos o Senhor. Em Neemias 8, a gente fala aqui, direto esse texto aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que se alegra o coração de Deus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração dele. Então é impossível de você ter a força que você precisa para que você possa vencer. Você precisa de fé. Então fé é isso, fé não é acreditar somente. Às vezes a gente faz um link como sinônimo de fé, o acreditar. É muito mais do que acreditar. Porque acreditar, até o diabo acredita que existe um Deus todo-poderoso, do qual ele tem como seu maior inimigo. E isso não faz dele uma pessoa vitoriosa, e não faz dele nem alguém que vai vencer na vida. Ele é o perdedor, mesmo acreditando. O simplesmente acreditar não leva a gente a ter uma vida de vitória. Isso não é fé. Você somente andou em direção da fé, mas ainda você não está vivendo a fé se você somente acredita. É muito mais que isso. A fé é fidelidade, é confiança. É você, crendo em algo, você direciona a sua vida para aquilo que você crê. E eu queria já começar a pedir para que você possa fazer uma reflexão para você, olhando para a tua vida, porque se Deus te trouxe aqui, essa palavra é para você e essa palavra é para mim, amém? Eu queria que você pudesse estar olhando para a tua vida. Será que aquilo que você diz, que você crê, que você acredita, você tem direcionado a sua vida em cima dessa verdade? Será que você tem realmente vivido, sendo fiel e botando toda a confiança naquilo que você realmente crê? Se isso não acontece, não é fé. Você apenas acredita que existe um Deus todo-poderoso, que talvez você olha lá fora, você vê a planta que vai, através de uma sementinha, se transforma numa árvore. Tem que ter alguém, alguma coisa sobrenatural acima da gente que coordena todo esse universo. Talvez você só acredita que existe um Deus, mas isso não te faz participante daquilo que Deus quer que você seja. Talvez você acredita que foi criado por Ele, mas para você entrar numa condição de filho, de você assumir uma condição de filho de Deus, a necessidade de você viver pela fé, de você crer, acreditar, de você ter esperança e a certeza, como diz o texto que nós lemos, que é a certeza daquilo que nós esperamos, nós temos em Deus. Aí é fé. Então eu queria fazer aqui essa breve introdução para abrir seu coração para essa grande verdade e aquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes, a gente vive uma vida cristã vazia, oca, não baseado na fé, porque fé é convicção, é certeza. Eu direciono, eu ando, eu caminho em direção a Deus, porque eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está comigo, eu sei que apesar das dificuldades que eu estou passando, pelas lutas que eu estou enfrentando, eu já consigo começar a preparar meu coração para uma grande alegria que eu vou viver, porque Ele está comigo e nele eu sou mais que vencedor. Isso é fé. Se você entrou aqui cabisbaixo, entristecido, talvez pronto, pensando até em desistir, em nome de Jesus, muda isso. Começa a viver pela fé. Viver pela fé é um estilo de vida. Por várias vezes, tem vários textos, se repete várias vezes na Bíblia, dizendo assim, essa frase: o justo viverá pela fé. Vários, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Então viver pela fé, para nós, é um estilo de vida, onde nós não vivemos pautado na realidade que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas nós passamos a enxergar aquilo que nós vivemos nos olhos naturais com os olhos da fé. Então eu estou passando por uma dificuldade, glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Talvez isso, a dificuldade que eu estou passando é uma prova, talvez é algo que Deus permitiu para que pudesse me tornar uma pessoa melhor, para que Ele possa se revelar através desse problema, o Deus maravilhoso que Ele é.
e que cuida de mim nos pequenos detalhes. Você, em nome de Jesus, que você possa nessa noite glorificar ao Senhor com os olhos da fé, até mesmo os problemas que você está vivendo. Amém? E que já possa começar a brotar no seu coração, em nome de Jesus, uma alegria muito grande por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, se você tiver a sua vida pautada na fé. Vai viver. Não olhe a circunstância. Começa a olhar para o tamanho do Deus que você serve. Esse é fé. Fé, ela está diretamente relacionada à ação. Você age. Em Tiago escrevendo, ele diz assim, que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. A fé não existe se você não produzir algo, se ela não produzir algo em você. E essas obras aqui, não é simplesmente você, porque eu creio, eu vou estender a mão para aquele que é necessitado, eu vou ajudar aqui, ajudando essa turma que vai para Juazeiro do Norte, para levar o Evangelho. Não é simplesmente isso. É que a sua vida possa produzir obras, que possa acontecer coisas, através de uma decisão que você tomou de abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E você, a partir de agora, vive pela fé, e essa fé produz obras, produz testemunho. As pessoas olham para você e começam a ver você uma pessoa diferente. Você já não conta mais histórias dos outros, daquilo que Deus fez. Você já tem o seu próprio relacionamento com Ele, os seus próprios testemunhos, para glorificar a Deus e para mostrar como Deus existe. Aí você está começando a viver pela fé. Amém? Até aqui? Sem fé não tem vida cristã. Sem fé não adianta nós virmos no culto uma vez por semana. Sem fé nós não vamos presenciar o milagre do Senhor nas nossas vidas. Sem fé não tem vida eterna com Deus. Sem fé você não vai conseguir enfrentar esse problema, essa luta que você está passando. Então, em nome de Jesus, vira essa chavinha. Começa a entender aquilo que significa fé e começa a buscar isso. Começa a crer, direcione a sua vida para a fé. Amém? Glória a Deus. Mas eu queria falar hoje das consequências que nós temos, que nós passamos quando nós não temos a fé. Além de todas essas que eu acabei de relatar, porque sem fé você não vai viver a vida eterna. É a pior consequência que pode acontecer com a gente. Porque sem fé não tem vida eterna, tem morte eterna. Então, em nome de Jesus, só aqui nós poderíamos até encerrar, e eu tenho certeza que já ministrou no seu coração a necessidade da gente produzir fé. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu queria entrar num texto aqui, que na quarta-feira falou muito ao nosso coração, daqueles que estavam no nosso curso de teologia. Nós estamos com 30 irmãos aqui, uma classe, e nós já estamos indo para o 4º mês, estudando a palavra de Deus, num curso teológico. Toda quarta nós nos reunimos para que a gente possa aprender. Estamos no 4º livro, são 18 pela frente, mas glória a Deus, nós estamos no 4º, amém? Glória a Deus. E nós começamos a aprender nesse último conteúdo, nas últimas semanas, sobre o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E nesse último dia nós falamos sobre Números, o livro de Números, que relata a caminhada do povo, saindo do Egito e indo para a terra prometida. E de repente, eu não sei se você já leu e entendeu isso, mas eu queria aqui contar essa história, e trazendo essa história para um reflexo na nossa vida nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela diz que ela se renova ao nosso coração. Amém? Se esse texto lá atrás, muitos e muitos anos atrás, aconteceu com o povo, e de alguma forma ela está aqui na palavra, Deus vai usar essa palavra de tantos anos atrás e vai renovar nos nossos corações nessa noite. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então você conhece a história. O povo estava na terra, foi para o Egito, para poder não passar fome. Quem cuidava do Egito era José. José leva todos os seus familiares para poder estar no Egito,
por conta de um período de fome. E esse tempo deles no Egito durou 430 anos. Depois de 430 anos, ninguém lembrava mais de José. E o povo de Deus estava lá no Egito. E ele se multiplicou no Egito. Até que começou a despertar um medo no coração de Faraó e da liderança do Egito por conta desse povo, que procriava e que a cada dia estava cada vez maior o número de pessoas. E o medo deles se rebelarem e tomarem o Egito para si. E eles começam então a escravizar o povo de Deus. E foi um tempo de muita luta, onde eles deixaram de ser alguém que era bem-vindo numa terra e passaram a ser então escravos naquela terra. Até que o povo começa a clamar a Deus. Deus manda e levanta um homem chamado Moisés, que todo mundo talvez aqui conhece da história. Daí Moisés, ele é levantado, designado por Deus, tem toda uma história por trás de Moisés. E Moisés vai até o Egito. Ele estava no Egito, ele vai para o deserto, ele fica 40 anos no deserto. Depois ele retorna de novo para o Egito com uma missão. E a missão é libertar o povo da escravidão. E Deus usa a vida desse homem com sinais. Daí vem toda aquela história que você conhece também das 10 pragas, sendo que a última praga era a morte dos primogênitos. Deus se revelou a cada momento, durante todo esse período, em que Deus toma por decisão libertar o povo da escravidão do Egito. Sinais, coisas que sobrenaturais que a ciência não explica, que nós nunca teremos explicações humanas para aquilo que aconteceu. As 10 pragas, enfim, tudo que aconteceu naquele tempo. E o povo presenciou tudo isso. O povo viu o livramento de Deus na última praga, aonde todos aqueles que fizeram aquilo que Deus disse para ser feito, não tiveram a morte do primogênito na sua casa, mas todos os egípcios, morreu uma pessoa de cada família, que era o filho mais velho. Faraó amolece o coração e eles saem numa caminhada pelo deserto. E a história começa aí. Eles fugindo do Egito, o coração de Faraó é endurecido, e eles vai com uma multidão de exército para tentar não mais trazer o povo de volta para o Egito, mas aniquilar o povo, para poder matar todo mundo. Moisés, ele começa a ficar desesperado, porque o povo começa a se desesperar, mesmo vendo os sinais. Daí ele começa a clamar a Deus, Moisés, diante do pavor do povo, aonde tinha um mar pela frente, era um rio enorme, que parecia um mar na frente, que era um mar vermelho. E não tinha para onde correr, porque o exército estava vindo. Daí Deus diz para Moisés uma palavra, diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A fé colocada em prática. É como se Deus estivesse falando assim: você não crê em mim? Então por que você está clamando a mim? Agora chegou o momento de você colocar sua fé em prática. Marche. Para onde? Para o meio do rio. E Moisés recebe aquela palavra e ele coloca a fé em prática. Ele pega seu cajado, coloca no rio. Quando ele começa a dar os primeiros passos, eu entendo que ele chegou talvez a pisar na beira. O mar se abre. E todo aquele povo, ele passa em terra seca. Amém? Glória a Deus. E eles caminham. E eles iam para um lugar chamado Terra de Canaã, que era uma terra prometida, era um lugar onde Deus havia prometido para eles. E na verdade era a terra dos seus ancestrais. E eles estavam, na verdade, voltando de volta para casa, indo para casa. Se você pegar no mapa, a quilometragem que é em linha reta do Egito até chegar à terra de Canaã, aonde eles estariam indo, dá 425 quilômetros em linha reta. Se você for pegar mais ou menos uma pessoa de porte atlético bom, não o pastor François, o pastor Ângelo, ele caminharia pelo deserto para chegar sozinho, saindo com toda a estrutura para poder chegar do outro lado em torno de 11 dias. Mas como era uma multidão, 30 dias para caminhar durante o dia, descansar à noite
e em 30 dias o povo chegaria na terra de Canaã, a terra prometida. Só que Deus foi preparando o coração desse povo ao longo dessa caminhada. Deus não levou eles direto para lá. Eles caminharam 3 meses pelo deserto e Deus, ministrando ao coração deles, dá uma volta. Daí eles chegam num monte chamado Monte Sinai. E nesse Monte Sinai, Deus fica 11 meses ministrando ao coração do povo, colocando as leis. Porque a nossa vida, nós não vivemos sem leis, sim ou não? A nossa vida, ela é pautada em leis. E está tudo bem com relação a isso. Talvez você na sua casa, você não tenha um livro de leis, como tem na casa de recuperação, que tem acho que 15 páginas. Né? Olha a sugestão para as mulheres, quem sabe não fazer um livrinho de leis, né? Mas na nossa casa a gente não tem esse livro de leis, mas a gente tem regras. Tem regras pré-estabelecidas para o pai, para a mãe, para os filhos, sim ou não? Tem, porque a nossa vida é pautada por regras, por leis. E Deus começa a instituir algumas leis para que o povo pudesse entrar na terra prometida, nessa terra de Canaã, de maneira certa, para que eles realmente fosse bênção aquela terra. E ali eles ficam 11 meses, então dá 1 ano e 2 meses, que eles saíram lá do Egito e caminhando pelo deserto. E quando ele estava próximo de entrar na terra de Canaã, Deus toca no coração de Moisés para que fosse levantada uma pessoa de cada tribo, para que fosse avistar a terra, para ver como é que estava a terra. Porque fazia 430 anos que ninguém estava mais lá. E eles queriam ver como é que estava, como é que se encontrava essa terra. E eles foram, a Bíblia diz que eles demoraram 40 dias espiando, desde a hora que eles saíram para ir lá ver a terra, viram a terra e retornaram. E quando eles retornam, os 12 vêm com um relatório, na verdade com 2 relatórios. 10 relatório negativo, dizendo que não tinha como eles entrarem de novo na terra de Canaã, porque agora aquela terra já era habitada. E mais, que agora aquela terra tinha gigantes que moravam naquele lugar. E que quando eles olhavam para o tamanho daqueles homens que moravam naquele lugar, eles se sentiam como insetos, como gafanhotos. Então, um relatório totalmente humano, diante da situação que eles iriam viver, retornando para a terra de Canaã. Daí a Bíblia diz que tem 2 pessoas que trouxeram um relatório positivo. Que quando foram avistar, eles viram uma terra que mana leite e mel, onde um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 pessoas, onde era uma terra frutífera, uma terra abençoada, que tinha gigante, mas que o Deus que eles serviam era imensamente maior do que o gigante. Então tinha um relatório de 10 pessoas incrédulas e 2 pessoas olhando para a mesma situação com os olhos da fé. E quando eles chegam, depois de 40 dias, eles vão contar aquilo que eles viram. E os 2 grupos tiveram a oportunidade de falar. O primeiro grupo, ao falar, o povo começa a chorar, começa a rasgar suas roupas e começam a se lamentar diante de Deus e diante de Moisés. O porquê que Deus tirou a gente lá da escravidão do Egito, para que a gente pudesse morrer aqui, nessa terra onde tem gigantes que vai destruir a gente. E a Bíblia diz que foi um pranto, milhares de pessoas. A Bíblia fala em mais ou menos 600 mil pessoas, contando homens, contando só os homens. Se levar em consideração as mulheres e as crianças, 3 milhões de pessoas. E o povo entra em pranto diante desse relatório. Daí os 2, Josué e Caleb, que viram tudo a mesma coisa, mas enxergaram com os olhos da fé, eles começam a contar, dizendo: lá é um lugar que mana leite e mel, é um lugar que Deus separou para a gente, é uma promessa que nós precisamos ir lá e pegar e resgatar para nós. E Deus está com a gente, eles podem ser grandes, mas o Deus que nós servimos é muito maior. Mas não amoleceu o coração do povo. O povo pegou o relatório negativo, falta de fé completamente, e começa a murmurar diante de Deus. Eu cheguei aqui
em Números capítulo 14. Eu não sei se você sabia, eu sei que você já ouviu essa história. Talvez você pensava, igual muita gente que estava no dia da aula, que esse momento em que os espias foram ver, já fazia 40 anos de caminhada pelo deserto. Não fazia, irmãos. Fazia 1 ano e 2 meses que eles estavam caminhando pelo deserto. 1 ano e 2 meses. E só demoraram 1 ano e 2 meses porque Deus parou eles no Monte Sinai para entregar para eles as leis, para que eles pudessem ouvir e preparar o coração deles para aquilo que eles iam viver na terra prometida. A intenção do coração de Deus era que o tempo da trajetória deles saírem do Egito e entrar na terra prometida era aproximadamente 1 ano. Era o plano de Deus. Mas eles andaram 40 anos. Daí a Bíblia diz, em Números 14, verso 11, e eu quero ler para você. O texto diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então Deus começa a se levantar dizendo a Moisés: até quando o povo, apesar de todos os sinais, apesar de todos os milagres que viveram, de todos os livramentos que tiveram, agora diante de uma dificuldade, ele está deixando tudo para trás, esquecendo de tudo isso, para poder agora aqui desistir de algo que ia ser um milagre ainda maior, que eles iam presenciar com seus próprios olhos. E eu queria aqui parar um pouquinho na história, para que você pudesse olhar para a tua vida. Aqui é um exemplo claro de uma falta de fé. É aqui um exemplo claro dos dois, Josué e Caleb, de quem olha para a vida com os olhos da fé. Diante do problema que você está vivendo, diante da dificuldade que talvez você está passando, qual visão que você tem hoje do seu problema? Você tem olhado para a sua vida conforme esses 10? Ou você tem olhado para a sua vida com os mesmos olhos que Josué e Caleb teve, olhando para o problema com os olhos de Deus? Olha para a tua vida agora, em nome de Jesus. Você tem vivido realmente aquilo que significa fé? Ou fé simplesmente é uma palavra para você com um significado, mas não um real significado? Que é você mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, você saber que existe um Deus que não deixou de cuidar de você. E que diante do problema que você está enfrentando, se você olha com os olhos da fé, você vai conseguir, em nome de Jesus, ver um grande milagre do Senhor na sua vida. Você pode pensar assim: ah, mas eu não vivi esse milagre. Talvez a Vera não está aqui hoje, a minha cunhada. Talvez ela poderia falar assim: ah, eu vi com os olhos da fé quando meu filho entrou no hospital e ele estava na UTI. Eu estava com os olhos da fé quando, apesar de todas as dificuldades, eu crendo no milagre da ressuscitação dele, que ele não ia morrer. Mas irmão, quem disse que a morte para a gente, que enxerga a vida pelos olhos da fé, é o final? Para quem vive pela fé, a morte é o início de um novo ciclo. Talvez você está aqui, você passou por isso, talvez você teve uma perca de alguém importante para a tua vida, e isso talvez abalou a sua fé, porque deu uma impressão que você perdeu e que Deus perdeu. Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu. Essa pessoa que o Ângelo contou aqui para a gente, que é um homem servo do Senhor, que disse aqui para a gente, um homem que segue ao Senhor, e perdeu uma criança de 10 anos. Ele não perdeu. Você pode ter certeza que ele não perdeu. A dor vai vir, dá uma impressão do que Deus perdeu, porque Deus não trouxe de volta a vida da filha, mas na verdade é um novo ciclo. Essa menina está recebendo hoje, em nome de Jesus, a recompensa dela. E nada saiu do controle de Deus. Nada. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas eu queria levar você nessa noite para você olhar para esse problema, para essa dificuldade, não com os olhos da incredulidade, mas que você pudesse hoje decidir olhar pelos olhos da fé, de você ter a certeza daquilo que você espera e de você guiar a sua vida para isso.
para que você possa ver e presenciar grandes coisas que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que passando esse tempo de murmuração, esse tempo ali que o povo chorando, o povo se lamentando, Deus pune o povo pela sua incredulidade. Lembra que fazia 1 ano e 2 meses que eles estavam caminhando pelo deserto, que eles saíram lá do Egito, caminhando para a terra prometida, e estava próximo à entrada da terra prometida. 1 ano e 2 meses. Olha só, vem todo esse cenário, murmuração, lamentação, o povo pedindo para que pudesse retornar de novo para o Egito. Por que Deus tirou a gente de lá? Então tudo que Deus fez foi desconstruído, e eles focaram no problema, e é muitas vezes assim que nós temos agido. Olha para o teu problema hoje, mas olha para o teu problema hoje com os olhos daquilo que Deus já fez na sua vida no passado. E se Ele fez no passado, Ele vai fazer imensamente mais no presente. Daí a gente esquece, é como se nós apagássemos tudo aquilo que Deus fez na nossa vida no passado, como se Deus não tivesse feito nada na nossa vida, e a gente foca somente no problema. Assim foi. E a Bíblia diz, a partir do verso 33, que vem a punição. E eu queria ler para que você pudesse entender aonde eu quero chegar nessa noite, onde o Espírito Santo de Deus quer te levar nessa noite. Em Números capítulo 14, verso 33, diz assim: e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, que a gente podia trocar aqui por falta de fé, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu sou o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E continua, eu quero ler até aqui. Depois que isso aconteceu, Deus pune o povo pela sua incredulidade, pela sua infidelidade, pela sua falta de fé. E no lugar de já entrar na terra prometida, já poder conquistar a terra prometida, de poder já vencer os obstáculos que tinham pela frente, do qual eles iam presenciar o livramento do Senhor com os seus próprios olhos, eles descartaram tudo isso. E Deus, apesar de liberar perdão, porque no texto anterior, um pouquinho antes, Moisés tenta tocar no coração, tenta falar com Deus, dizendo para não aniquilar o povo de uma só vez. Deus diz, vou dar uma chance, mas essa geração, ela vai pagar com a sua própria vida. E essa geração, ela vai deixar de existir em 40 anos peregrinando pelo deserto. E essa geração não vai herdar a terra prometida, vai ser os seus filhos. Uma nova geração vai nascer no deserto, e essa nova geração que eu vou possibilitar a chance de poder viver na terra em que eu prometi. Eu não sei como você se encontra. Talvez você faz 40 anos que você está no deserto. Talvez faz 10, talvez faz 1, talvez faz 5 anos que você tem passado pelo deserto. Mas a intenção do coração de Deus não é que você viva no deserto. Deus quer te levar para uma terra prometida, onde mana leite e mel. Deus quer te levar para um lugar onde você possa ser feliz, onde você possa exercer a sua fé, onde você possa ter comunhão com Ele, onde você possa ver o cuidado dEle todos os dias. Mas muitas vezes a falta de fé, a incredulidade, a infidelidade
você apagando tudo aquilo que Deus construiu na sua vida, está levando você por um tempo onde Deus não desejava que você estaria. Talvez você está como o povo, tão pertinho da bênção, alguns dias podendo já entrar na terra prometida, mas adiando o tempo da bênção por conta da infidelidade, da falta de fé. Porque talvez você até crê, talvez até você acredita, mas você não tem direcionado talvez a sua vida para um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Quantas vezes se lamentando, chorando, quantas vezes transportando a culpa dos nossos problemas para Deus. Quantas vezes, talvez na sua oração, você indagando Deus pela situação que você está vivendo, quando na verdade Deus nunca deixou de estar do seu lado, você que deixou de estar do lado dele. Talvez você está olhando para as situações com os seus olhos, e os seus olhos não vai te levar à vitória, porque sem Deus você não é um vencedor. Você só vai conseguir vencer se Deus estiver com você. Mas para isso você precisa ter fé, exercer a sua fé. O deserto não é um lugar para você. Em nome de Jesus, grava isso no seu coração. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: o deserto não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Deus não quer que você mora no deserto, que você caminhe pelo deserto. O deserto não é um lugar para mim e para você. Deus separou um lugar para a gente, todo especial para nossas vidas. Mas vai depender da nossa postura. A falta de fé, a incredulidade vai nos levar para o deserto. Nós seremos punidos por Deus pela falta da incredulidade. E eu não estou falando somente aqui nessa vida aqui é real, isso vai acontecer se você não virar essa chave. Mas mais importante do que essa vida ainda é a vida eterna, que é para sempre, que não se esgota. Não é por um período de 30, 20, para essa menina que aqui foi falada, foi 10 anos, para o Luiz Rafael, meu sobrinho, foi 38 anos, para o meu pai foi 75 anos. Talvez alguns de nós vão chegar a 80, talvez vão chegar até 90, mas é temporal. Esse tempo aqui é temporal, um dia acaba, um dia vai se esgotar. Mas e daí a eternidade? Depende como você lidou com a sua vida aqui. Depende se você olhou para a sua vida e para as circunstâncias da vida com os olhos da fé. Se você não olhou para a sua vida com os olhos da fé, se você não direcionou a sua vida com os olhos da fé, você não é participante do reino de Deus. Mas Deus é misericordioso, amém? E Ele está presente aqui neste lugar. E Ele está dando para a gente hoje a oportunidade da gente poder viver realmente uma vida que Ele quer que nós vivamos. Deus, o seu Pai, o meu Pai, além de Deus todo-poderoso que Ele é, Ele está na condição de Pai para a gente. Talvez quando você escuta essa palavra, pode ser que possa trazer uma dor no seu coração. Mas não olhe para o seu pai, que talvez errou com você, olhando para Deus. Deus é um modelo de pai. Deus é um pai por excelência. Um pai que cuida, que zela pelos seus filhos, que cuida dos detalhes. Que assim como nesse povo aqui, colocou uma cortina de fogo para que pudesse esquentar eles durante a noite no deserto. Colocou uma nuvem que guiava eles durante o dia para que eles não ficassem sobre o sol forte do deserto, aonde Ele mandava todos os dias o maná que caía do céu para que pudesse alimentar, aonde as roupas daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças não se consumia, aonde Deus foi suprindo a necessidade da água quando não tinha, fazendo jorrar da pedra a água. Um Deus que cuida dos detalhes, assim que foi com o povo e assim é conosco. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que se você está aqui hoje, vivo, respirando, você tem grandes coisas para compartilhar de livramento, que Deus cuidou de você para que você pudesse estar aqui. Porque se não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui. Talvez você nem imagina
o quanto trabalho que você deu para Deus, o quanto eu dei para Deus, mas Ele cuidou da gente com detalhes, em detalhes, e Ele supriu toda a nossa necessidade. Ele colocou o pão nosso de cada dia. Por mais difícil que a gente possa estar vivendo, nós vivemos num lugar que nós não passamos fome, num lugar onde, pelo menos no dia de hoje, você comeu pelo menos 2 refeições, num lugar onde não tem, por mais que nós passamos por luta, não existe escassez, porque Deus tem suprido, porque Deus tem cuidado, porque Deus tem zelado de nós. Mas mesmo assim, em nome de Jesus, talvez diante de tudo isso, você ainda continua no deserto, por falta da incredulidade. Que tal hoje, em nome de Jesus, você mudar completamente a sua história? Que tal hoje você olhar para Deus, esse Deus grandioso, imenso, que pode todas as coisas e que está presente neste lugar, e você começar a olhar para as situações da sua vida com os olhos da fé, não mais entristecido, não mais com a cabeça baixa, olhando a circunstância, mas que você possa olhar para cima e olhar de onde vem o seu socorro, porque o seu socorro vem do Senhor. E que você possa, em nome de Jesus, já começar a celebrar e comemorar a vitória do Senhor na sua vida. Nós conhecemos uma história, você sabe, da história de Davi e Golias. Davi pequenininho, um gigante grande. Mas apesar do tamanho daquele gigante, Davi nunca olhou para ele com os olhos humanos, ele sempre olhou com os olhos da fé. E as últimas palavras de Davi, antes de derrubar o gigante, ele olhou para o gigante e disse: hoje mesmo, a sua cabeça vai estar nas minhas mãos. E ele sabia quem ia proporcionar tudo isso. Não era na força do braço dele, porque ele era franzino, pequenininho, mas era a força de Deus na vida dele. Sabe esse gigante que está levando você a caminhar pelo deserto por tantos anos? Que tal você derrubar ele hoje? Não pela força do teu braço, mas pela força do braço de Deus. Ele está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda essa chavinha, começa a olhar para Deus, começa a exercitar aquilo que realmente significa fé, começa a glorificar a Deus pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, porque um aprendizado você vai tirar de tudo isso. E se você olhar para os olhos da fé e começar a viver aquilo que significa fé, você vai começar a ver grandes coisas a acontecer na sua vida. Sabe o que eu chego na conclusão de tudo isso? Que o grande problema nosso é a gente mesmo. Sabe qual que é o maior problema seu? Você. Às vezes a gente quer culpar fulano, quer culpar Beltrano, a gente quer culpar até mesmo Deus. O maior problema somos nós. Porque se a gente colocar em prática aquilo que está descrito na palavra, e a gente começar a viver realmente com os olhos da fé, ninguém segura você, em nome de Jesus. Você vai ter tantos testemunhos para contar. Você vai ser um poço de milagres. Deus vai usar a sua vida de forma intensa para levar essa palavra para muitas pessoas, para que essa chavinha vire na vida de muita gente, que vai olhar para você e vai dizer: como é que você conseguiu? E daí você vai poder falar com toda a propriedade: eu não consegui nada, mas foi Deus por mim. Em nome de Jesus, começa a buscar em Deus, exercita a sua fé, para que você possa presenciar milagres na sua vida, porque o deserto não é o seu lugar. Deus tem uma terra prometida para mim e para você, e através da obediência, através daquilo que realmente significa fé, através da confiança, da fidelidade, nós vamos conseguir viver de eternidade a eternidade com esse Deus todo-poderoso, do qual amou a mim e amou você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E eu queria convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Não permita que nada roube esse momento da sua vida. A Bíblia diz assim que as misericórdias dela se renovam todas as manhãs. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Que nessa manhã ela se renovou na minha e se renovou na sua vida. E aqui Deus está dando uma chance. Misericórdia na minha consciência, no meu entendimento. Não é nada mais, nada menos
do que a possibilidade que Deus está nos dando da gente corrigir aquilo que está errado. De Deus estar dando chance para você, para que você possa começar a viver da maneira certa, da maneira correta, da maneira que agrada o coração dele, vivendo pela fé, vivendo com os olhos focados em Deus e não nas circunstâncias. Não importa a circunstância, não importa o seu problema, o que importa é que nós servimos um Deus todo-poderoso, que pode tudo, e que Ele quer te ensinar, Ele quer te levar para uma experiência muito maior do que você pode imaginar. Em nome de Jesus, olha para as circunstâncias com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Para que você possa viver a fé, você precisa excluir de você qualquer dúvida que possa pairar no seu coração. Por isso agora fortaleça a sua fé através dessa palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Pega essa palavra, planta no seu coração, para que ela possa produzir frutos. Para que você, a partir de hoje, quando você pisar lá fora, quando vir algum problema, você possa enxergar esse problema com os olhos da fé. Porque não tem nada maior do que o nosso Deus. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração. Como é que você estava? Como é que você chegou? Como é que tenha sido a sua experiência com Deus? Talvez pautada ainda com incredulidade, talvez duvidando daquilo que Deus pode fazer na sua vida, talvez murmurando, se lamentando, talvez assim como aquele povo: por que o Senhor me trouxe? Por que o Senhor me resgatou? Por que o Senhor não me deixou lá no Egito? Mas hoje Deus está dando a condição para que você possa mudar completamente a sua história, porque tem uma terra prometida para você pisar, para você viver, para que você possa viver de eternidade a eternidade. Deixa Ele falar seu coração. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Deixa Ele ministrar. Em nome de Jesus, fala com Ele. Feche seus olhos. Começa a falar com Deus. Talvez a oração que você precisa fazer nesse momento é uma oração de perdão, de reconhecer talvez como é que você tem agido de forma tão incrédula, tanta pouca falta, muita falta de fé, vivendo aquilo que não significa fé. Fala para Ele. Deus está aqui. É a sua chance que você tem para se consertar, para que você possa mudar a sua história. Começa a viver pela fé, em nome de Jesus. Viva pela fé. Viva pela fé. Na fé nesse Deus maravilhoso, que te amou de tal forma que deu condição para que você pudesse estar aqui nessa noite, que tem cuidado de você nos pequenos detalhes, que tem trazido tanto livramento para a tua vida, e que no coração dele, o desejo do coração dele é que você viva uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida que possa refletir o amor de Deus. Mas para isso depende de você, o livre-arbítrio é teu, o poder de decisão é seu. Decida hoje, em nome de Jesus, para Ele. Muda a forma de você olhar para as circunstâncias da sua vida. Em nome de Jesus, elimina da sua vida as lamentações, as reclamações, as murmurações. Tira isso, em nome de Jesus. Glorifica a Deus até mesmo pelos seus problemas. Glorifica a Deus pela sua luta que você está vivendo, porque é uma oportunidade que você tem de você poder ser um vencedor. Às vezes nós queremos ser vencedores, mas nós esquecemos. Para que nós possamos ser vencedores, você tem que vencer alguma coisa. Quando você deseja ser vencedor, as lutas vão vir, mas não é para você morrer na luta, não é para você olhar com os olhos naturais para aquilo que você está vivendo, mas é para você vencer em Cristo, é olhar para as situações com os olhos dele. Aqueles gigantes que tanto apavorou aquele povo, aqueles 10 espias, aos olhos do Senhor eram formiguinhas, não era nada diante de Deus, mas eles perderam a bênção pela incredulidade. Mas em nome de Jesus, Deus está te dando a condição de você hoje não perder a sua bênção. Pelo contrário,
para que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Ele. Em nome de Jesus. Ele é Deus, você pode abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele sabe, Ele é Deus, se por onde eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Na minha oração, nessa noite, eu quero confirmar a sua. Porque só existe uma pessoa que pode mudar completamente a sua história. É Deus, através do seu livre-arbítrio. Só você e Deus. Então eu queria que você agora, em nome de Jesus, falasse com Ele. Porque Ele está aqui. Entrega para Ele as suas lutas. Entrega para Ele as suas dificuldades. Diz para Ele que apesar das lutas que você está passando, talvez das provações que tem sido tão grande, mas que você continua crendo que Ele pode e que você vai ver o livramento dEle na sua vida. Faça a sua oração, a oração que Deus quer ouvir hoje. E não é a do pastor François, é a sua oração. Eu vou confirmar a sua oração. A oração que muda a sua vida, a sua história é a sua. Fala com Ele, em nome de Jesus. Fala com Ele. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui, de poder ouvir essa palavra. E que possa, Senhor, em nome de Jesus, a expectativa do meu coração, que o Senhor possa estar aqui, Senhor, mudando histórias. Que o Senhor possa estar recebendo cada oração que chega diante do Senhor. Talvez de pessoas que estavam vivendo, ó Pai, uma mentira de fé, pautada em incredulidade, murmuração, lamentação. Mas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa mudar, Senhor, completamente, através de uma decisão pessoal de cada um, Senhor. Ouve a oração dos Teus filhos nessa noite. Muda a história, Senhor. Que eles possam ver através agora dos Seus olhos. Ó Pai, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, glorificar ao Senhor pelos seus problemas, pelas suas lutas. Porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá de crescimento, de ver o livramento que vai vir do Senhor sobre nós. Que nós possamos olhar, Senhor, em nome de Jesus, para as circunstâncias, ó Pai, com os Seus olhos. Que nós possamos ter a certeza no nosso coração, ó Pai, do nosso livramento. Que a vitória, Senhor, possa ser certa. Que nós possamos viver aquilo que realmente significa vida em fé. Obrigado, ó Pai, por tudo. Fala ao coração de cada um nessa noite. É a minha oração e creio, ó Pai, que é a oração de todos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus.